Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, e eu te peço de todo o meu coração, que através da sua misericórdia, que já nos alcançou tantas vezes, mais uma vez nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir, e como o Senhor sempre disse a teu povo, ouvir é obedecer. Então eu te peço nessa noite, que nossos corações, eles estejam preparados, que a tua boa palavra alcance-nos, e que a graça do Senhor seja revelada diante dos nossos olhos como palavra rema, palavra revelada para nós, que nós possamos ser despertados, que nós possamos ser tocados, e que o teu Espírito Santo encontre liberdade neste lugar, que o teu Espírito sobre neste lugar, para que sejamos transformados segundo a imagem do teu Filho Jesus. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu quero compartilhar, como eu disse, sobre a graça, eu quero que você entenda, tenha discernimento e clareza sobre o que e para que você foi chamado. Todos nós aqui neste lugar fomos chamados por Deus. E por que e para que fomos chamados? Fomos chamados para viver para a sua glória, viver para Deus e para servir a Deus. O texto, eu quero pregar, eu vou tentar pregar menos euforicamente, menos entusiasmadamente, para expor, literalmente de maneira expositiva, para que seu coração compreenda a mensagem do que é que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios. Esse texto, ele tem um começo profundo, um meio mais profundo e um final ainda mais extraordinário. Paulo vai começar a falar sobre quem nós éramos, o que nós éramos. Ele vai falar sobre o que Deus fez e vai concluir dizendo por que Deus fez. O texto ele vai começar dizendo que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões. Todos nós já nascemos mortos. Isso parece incoerente, mas essa morte que eu digo não é uma morte física, mas é uma morte natural. Porque o mundo, ele encontra-se morto. E Paulo está dizendo num passado, para todos, para a grande maioria talvez já sirva esse passado aqui, que quando nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos com ele. Por que mortos com o mundo? E mortos desde o nascimento? Porque nós fomos nomeados como filhos da desobediência. E não há nada que nós pudéssemos fazer para mudar essa situação.
Pastor, por que nós somos chamados por Paulo de filhos da desobediência daqueles que estão no mundo? Porque todos nós fomos gerados a partir de um casal desobediente, Adão e Eva. Todos nós somos descendência de Adão e Eva, e por causa da prova que Adão e Eva perderam no Éden, nós perdemos como descendência junto com eles. Se em Abraão nós seremos bem-sucedidos, ainda que não façamos nada por isso, se em Abraão nós somos abençoados porque fomos feitos filhos de Abraão, por sermos filhos de Adão, por sermos filhos de Eva, nós somos chamados de filhos da desobediência, porque nascemos mortos para Deus. Como assim, pastor? O nosso desejo carnal, ele não é para Deus em nenhum aspecto. O mundo, ele não deseja a Deus. O mundo não consegue ouvir a Deus. O mundo não consegue sentir a Deus. O mundo não deseja, não quer, não anseia por Deus. O mundo vive uma vida completamente desregrada. E como é isso? As pessoas, elas nascem, elas crescem, se desenvolvem, elas trabalham, casam, pagam contas, compram coisas e morrem. Elas vivem uma vida como se Deus não existisse. Elas vivem uma vida literalmente para si mesmas. E quantos de nós não éramos assim? Ou, quem sabe, quantos de nós ainda não somos assim? Porque o que é que o apóstolo Paulo está chamando de mundo aqui? Não é a terra que Deus criou, mas é o desejo perverso, a inclinação maligna do coração do homem. Porque você pode perceber, quando a gente vai fazer alguma coisa boa, quando a gente deseja coisas boas, a gente tem que se esforçar muito para isso, mas as coisas más, elas estão literalmente a um ponto, a um passo. Para você ser transformado para melhor, para você ser transformado segundo a imagem de Deus, você tem que ralar muito. Você sofre muito, padece muito. Ah, pastor, eu quero ser como Jesus, mas não quero passar por tribulação. Então é outro Jesus que faz parecer. Porque para aquilo que é realmente bom, irmão, tem um caminho extenso, estreito e complicado. Mas para as coisas más, as coisas más estão diante de nós o tempo todo, porque essa é a inclinação, essa é a inclinação da nossa natureza. A gente está sempre pendindo para isso. Já viu alguém que fala assim: não, agora eu vou descambar mesmo. Agora, se eu era ruim agora, é tão fácil ser ruim. Vive em paz no seu casamento para você ver como é difícil. Mas resolve entrar em guerra. É fácil. Coloca na sua mente que você nunca mais vai falar mal de ninguém, independente do que essa pessoa faz, para você ver. É difícil. Mas deixa alguém pisar no seu calo para ver se sai palavra de bênção da sua boca. A inclinação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo é isso. Quantas pessoas estão afundadas em pornografia? Quantas pessoas estão afundadas em adultério? Quantas pessoas estão afundadas em bebedice? Quantas pessoas estão afundadas em mentiras? Quantas pessoas estão afundadas em todo tipo de pecado? Por quê, irmão? Não é porque elas são más. Não, na verdade é porque elas são más, sim. Porque nós somos. Pastor, nós não somos bons? Não! É por isso que quando Deus olhou para nós na eternidade, que Ele conhecia as nossas decisões, que Ele conhecia a nossa trajetória, Ele viu que nós estávamos mortos diante dEle. E quantas vezes nós não estamos até dentro da igreja e nós nos sentimos como mortos? Você fala e parece que Deus não ouve. Você ora e parece que não acontece nada. Você lê a Bíblia e parece que não entendeu nada. É isso que Paulo está dizendo.
Aqueles que estão no mundo, que vivem segundo a vontade do mundo, esses estão mortos diante de Deus. Esses são filhos da desobediência. E a situação vai ficando cada vez pior. Segura aí, se prepara aí, porque você tem esse negócio aqui hoje. A situação vai ficando cada vez pior no que Paulo está descrevendo na abertura. Porque além de filhos da desobediência, ele vai dizer que por sermos filhos da desobediência, nós nos tornamos filhos da ira de Deus. O que é isso, pastor? Deus, ele é santo, sim ou não? Deus é puro, sim ou não? Deus é justo, sim ou não? Então tudo que é contrário a isso ofende a Deus. As nossas vidas, outrora, vou dizer assim para ficar bem bom para todo mundo, ofendiam a Deus. Os nossos pecados, a Bíblia diz que eles sobem a Deus como um fedor, irmão, como odor. É por isso que a Babilônia caiu. É por isso que Sodoma e Gomorra caíram. Por quê? Porque a Bíblia diz que a taça de Deus já estava transtornando, estava transbordando, porque estava enchendo já o céu de podridão, de tanto odor que subia da terra. Então todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós cedemos à inclinação maligna do nosso coração, a gente faz com que o céu se enche de podridão. Você sabia disso? E isso desperta uma justa ira em Deus. A Bíblia diz que desde Adão Deus está irado, porque tudo que é contrário àquilo que Deus é, ocasiona ira em Deus. Deus, ele é irado com o pecado. Deus é irado com a maldade. Deus é irado com a soberba. Deus é irado com a ganância. Deus é irado com a prepotência. Isso ocasiona uma ira justa de Deus, porque as pessoas, elas vivem segundo a vontade da sua carne. A gente passou muito tempo na igreja falando assim: Deus, eu quero matar a minha carne. Tem até uma música assim. Não, Deus não quer que você mate a sua carne. A sua carne é sua carne. Para te matar, você nem tinha nascido. Deus quer que você mate a sua carnalidade. Para que Deus te fez de carne e osso? Para que você desfrutasse da terra. Mas para que Deus te deu um espírito e te deu uma alma? Para você mostrar para a sua carne quem é que manda. Mas talvez é a sua carne que está mostrando para o teu espírito quem é que manda. Estávamos mortos. Pastor, mas e se eu fizesse, melhorasse? Não, irmão, não tem nada para você fazer. Você nasceu em berço de pecado. Todos nós fomos gerados em pecado. Pastor, mas eu não sou filho de uma prostituição, não sou filho de um adultério. Eu nasci em pecado. Nasceu em pecado porque você, desde nascimento, é filho da desobediência. É filho da ira de Deus. Só que se você tem uma caneta aí, eu quero que você volte lá para o versículo 4 agora. E você vai ver as duas palavras que vão nortear o que eu chamo de graça. Meu Deus. O versículo 4 ele vai começar com duas palavrinhas que não são mágicas, mas são poderosas. Porque até o versículo 4, o apóstolo Paulo está falando através, Deus está falando através do apóstolo Paulo: vocês nasceram mortos para mim, vocês trazem ira ao meu coração, os seus pecados fedem, vocês, olha como a situação fica tão ruim. Deixa a Bíblia aberta aí, antes de a gente ir para a parte poderosa. Vamos para a parte profunda primeiro. O apóstolo Paulo está falando que não há, irmão, neutralidade de maneira alguma. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quem faz a vontade da carne está possuído de demônio. Ele está dizendo aqui
que os espíritos dominadores do ar, quem são esses espíritos? São espíritos malignos, são potestades, são invisíveis, espíritos invisíveis, da parte do diabo. São eles que colocam todos esses desejos naqueles que estão no mundo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Olha como a situação está ruim para o nosso lado até aqui. Que todo aquele que não está cheio de Deus, consequentemente está cheio de demônio. Porque todo aquele que está cheio de demônio, ele não está cheio de Deus. Então você nunca vai viver num campo neutro. Você não nasce e depois fala assim: não, depois eu vou descobrir para que caminho que eu vou descobrir se eu vou servir a Deus, se eu vou servir o diabo. Não, irmão, quem não serve a Deus está servindo. É até ruim de falar, né? Porque você não está acostumado com isso. Mas Paulo está dizendo: não tem um campo neutro, não tem um limbo, não tem um campo vazio onde você fala assim: não, eu não gosto do diabo, o diabo para lá, mas Deus espera um pouquinho, eu vou ficar aqui andando no meio do campo. Não tem! Ou você está cheio do Espírito de Deus, ou você está cheio de espíritos dominadores do mal. Vou fazer um teste. Tem alguém que é cheio de Deus nessa noite? É melhor estar cheio de Deus, né? Então todas as vezes que te perguntarem quantos foram cheios, você tem que ficar doido, irmão. Você tem que reagir de alguma maneira, porque se você não estiver cheio de Deus, ixi. Mas vamos lá, vamos melhorar a situação agora. Versículo 4, 2 palavras. Cheio de demônio, desperta a ira de Deus, mortos para Deus, só fazem a vontade da sua carne, só se inclinam para a maldade. Aí o versículo 4 vai começar assim: mas Deus, diga comigo, mas Deus. E aqui tudo muda. Porque, deixa eu te explicar o que significa esse mas Deus. No entanto, Deus, entretanto, Deus, todavia, Deus, como assim? Vai mudar todo o contexto do que está sendo dito agora. Por quê? Porque a despeito de toda a ruindade que há em nós, a despeito de toda a malignidade que habita em nós, a despeito de toda obra maligna que o diabo tramou para as nossas vidas e através das nossas vidas, Deus não precisava fazer nada. Porque se você me perguntasse o que é necessário fazer para ir para o inferno, eu te diria com uma palavra só: nada. É só continuar. Então, diante de tudo isso, Deus podia ficar inerte na sua glória, na eternidade, nos céus. Só que aí Paulo vai falar: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aqui a coisa muda, irmão. Porque diante dos nossos pecados, diante da condenação que já estava firmada para nós, eu não estou dizendo que você seria julgado, eu estou dizendo que você já era julgado, você já estava condenado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, eu estou dizendo que você estava pronto para ir para o inferno. Mas Deus, com a sua bondade, fidelidade e misericórdia, Ele te alcançou, Ele te gerou, Ele te salvou, e Ele pegou aquela cruz que era para você, e Ele pegou a condenação que era para você, e Ele pegou o lugar no inferno que era para você, e disse: agora não mais, porque eu sou bom, e agora eu te coloco assentado à minha destra. E agora você não é mais condenado. Você foi feito filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Pastor, o que eu fiz para isso? Nada. É isso. Isso é a graça. A graça é o mas Deus. Todo dia quando eu acordo, eu tenho 2 orações básicas para começar. A primeira é de gratidão, porque eu acordei. A segunda é dizendo: eu não merecia.
Você consegue olhar para você e encontrar alguma coisa que te dê dignidade para olhar para Deus e chamar Ele de Pai? Você consegue olhar para aquilo que você faz, você consegue olhar para aquilo que você é, para aquilo que você pratica e falar assim: não, o quê? Sabe o que é a graça? É o mas Deus. Eu não valia nada, mas Deus. Eu acordo perdido, mas quando eu me lembro que o mas Deus, tá tudo dando errado, mas Deus, que é rico em misericórdia. O que é ser rico, irmão? É não ter falta. Sabe o que é ser rico? É não ter falta. Pastor, então como que Deus é rico em misericórdia? Você precisou da misericórdia? Ele tem para dar. Você merecia? Não. Mas Deus. Eu vi uma ilustração que era tão poderosa e é tão fácil de entender o que é misericórdia de Deus. Um pastor chamado Reverendo Augusto Nicodemos, ele é um homem de Deus, e ele estava contando que logo na sua conversão, ele conta em uma das suas mensagens que na sua conversão, eu lembrei disso hoje, ele se converteu e logo quis ser um missionário, quis trabalhar para Deus, servir a Deus. E aí ele foi lá para o interior do Pernambuco, uma cidadezinha que eu não me lembro o nome. E ele chegou lá solteiro, novo, no início da sua juventude, arrumou um cantinho lá para ele morar, a igreja arrumou um cantinho, ele abriu obra naquele lugar. E aí, com dinheiro nenhum ou bem pouco, ele comprava os mantimentos, separava tudo nas sacolinhas o que ele tinha para comer no mês inteiro. Então ele separava em sacolinhas o que ele tinha que cozinhar o mês inteiro. Então ele não podia, se tivesse com mais fome um dia, ele não podia pegar do outro dia, senão no outro dia ele ficava sem comida. E aí ele juntou tudo numa sacolinha e ele dizendo que num belo dia ele dormindo, ele ouviu o barulho que toda dona de casa tem pavor de ouvir. Pastor, foi alguém entrando na casa? Não, foi rato roendo. Tem pavor de rato, sim ou não? E aí ele ouviu, não sei como é que rato rói, mas deve ser assim. Tem dia que meus efeitos sonoros falham. E aí ele ouvindo um barulho, ele acordou assustado e foi lá e caçou e não achou. E no outro dia, roendo, ele foi, ligou a luz, foi lá no mercadinho, comprou umas ratoeiras, deixou esparramada pela casa. E aí foi sumindo comida. E ele falou que ele começou a não dormir mais. Porque quanto mais comida ele perdia, porque aquele saquinho que tinha furado e tinha pegado alguma coisa já não servia mais. Aí tinha uma doença. Então ele ia ficando dias sem poder comer. Então já não dormia, ficava de plantão com uma vassoura na mão esperando o rato chegar. Só que ele falou que quando ele piscava, o rato passava, comia e ia embora. E aí as ratoeiras, ele colocava o queijo, e no outro dia o queijo não estava lá, mas a ratoeira não estava desarmada. Aí ele descobriu, conversou com os irmãos da igreja, falou o que estava acontecendo. Os irmãos, não, pastor, o senhor não está acostumado aqui. Aqui os ratinhos são do tamanho de uma caixinha de fósforo, são um pouquinho maiores que uma barata. Aqueles ratinhos bem pequenininhos. Então essa ratoeira que o senhor comprou aí não serve não. Ele foi e comprou uma ratoeirinha que tinha lá naquela cidade, que era do tamanho de uma caixinha de fósforo. Colocou o queijinho lá e esperou. Acordado, ele falou que começou a planejar tudo que ele ia fazer, a maneira cruel como ele ia matar aquele rato. Ele ia primeiro arrancar uma pata, depois ia arrancar a outra, ele ia arrancar o focinho dele, porque aquele rato tinha ficado ele dias sem comer, aquele rato tinha passado uma raiva, dias sem dormir. E aí ele foi, esperou, ficou de campana, e aí, pá, ouviu o barulho da ratoeira desarmando na verdade. E foi olhar com toda aquela sede, com a faca na mão, e encontrou o ratinho que era tão rápido, preso pela patinha de trás. Ele tinha conseguido pegar e pela patinha de trás ele ficou preso. E ele falou que levantou então a ratoeira assim, com aquele olhar de Jack Estripador. Falou, é agora. Você vai pagar tudo que você me fez. Só que quando ele levantou a ratoeira e olhou nos olhos do rato, sabe o que ele fez?
ele soltou o rato. Deus nos pegou no flagra. Quando Adão e Eva descobrem que estavam nus, Deus pergunta: quem te mostrou que você estava nu? Porque em todo o tempo nós estamos nus diante de Deus. É por isso que eu nunca vou ser um pastor que te aconselha a botar uma biblinha debaixo do braço, vir aqui e fingir que você é um crente mais bom da terra. Não, irmão. Você é, desculpa a expressão, me entenda, você é porcaria igual aos outros. O que muda a nossa história é que tem um mas Deus. Deus nos pegou com a boca na botija. Deus nos pegou como aquele pastor pegou aquele ratinho. Falou assim: é agora. Agora você me paga. Mas através de Jesus ele nos viu. E quando ele nos viu, ele, ao invés de nos mutilar e de nos matar, ele falou: agora eu vou preparar um trono para você sentar ao meu lado. Mais Deus. Diga comigo mais uma vez, diga: mais Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar que a salvação, ela vem pela graça. E isso é a graça. Não por obras. Porque não tem nada que você poderia fazer para mudar a sua situação. É por isso que Deus nos deu a eternidade. Pastor, o que nós vamos fazer na eternidade? Eu não sei você, mas eu tenho algo preparado para a minha eternidade. Olhar para Ele e dizer assim: não mereci. Você pensa que enquanto você estiver lá nos céus e depois na nova terra, você vai poder estar com Deus, nunca mais morrer, nunca mais sentir dor, padecer necessidade, nunca mais fome, nunca mais doença. E você vai saber que tem pessoas que vão estar no inferno. E nós éramos as pessoas que mereciam estar lá. Mas nós vamos estar diante de Deus, diante do seu trono branco, dizendo: obrigado por ter entrado na minha história com o mais Deus. Então, por que é que Deus faz isso conosco? Eu já te disse quem você era. Eu te disse agora o que Deus fez. Agora eu vou concluir dizendo por que Deus fez. Os últimos versículos, versículo 7 em diante, Paulo vai concluir dizendo que Deus fez isso para a sua própria glória. Porque de geração em geração todo mundo vai saber que houve um mais Deus que nos livrou da morte, do inferno e da condenação. De geração em geração as pessoas vão saber por nós que Deus é bom e que a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Ah, isso é maravilhoso. Por causa do amor de Deus para a sua própria glória. E para concluir, a segunda parte do porquê Ele fez, o versículo 10 vai dizer: para que nós fizéssemos boas obras, pois somos feitura dele, somos feitos dele e nele, criados agora não mais em Adão e Eva, mas agora em Cristo Jesus. Está vendo a situação aqui? Agora o seu pai não é mais, você não é mais chamado de filho da desobediência, você já não é mais o alvo da ira de Deus. Agora você é comparado a Cristo Jesus. Agora você não é filho de Adão, agora você é filho de Deus. Ah, você tem que entender isso. Isso é a graça, isso é o Evangelho. Porque a todos quantos crerem, João capítulo 1, versículo 12, foram feitos filhos de Deus. Deus trocou a sua paternidade. Ai, pastor, não tive pai, fui criado sem mãe, fui criado jogado. Não, irmão, você é filho de Deus, e isso ninguém tira de você. Agora você não é mais alguém pronto para ser condenado por causa da sua concupiscência, por causa do desejo maligno, da inclinação perversa da sua carne. Agora, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. E quando Ele vê o seu filho, Ele vê nós. Meu Deus!
Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O versículo 9 vai dizer que ninguém é salvo pelas obras, mas o 10 vai concluir que todos os que foram salvos manifestam as boas obras. Sabe qual é a única maneira de você mostrar para o mundo que você foi salvo por Deus, que essa graça te alcançou? Através das boas obras. Isso não te torna melhor do que ninguém, porque tem gente trabalhando para Deus de duas maneiras: trabalhando para merecer o amor de Deus, e esses nunca vão ter isso. Mas tem gente que não trabalha para merecer, trabalha para agradecer o que já recebeu. Você entende? Então você não será salvo porque você é bom, porque faz coisas boas, porque trabalha no reino, porque serve a Deus. Mas Deus te salvou para você trabalhar para Ele, para você viver para Ele, para fazer boas obras, para praticar as obras do reino de Deus. Você tem que entender, irmão, que você não foi salvo para viver uma aposentadoria gospel. O que é aposentadoria gospel? Você sentar numa cadeirinha, desfrutar, comer, beber e falar assim: opa, estou comendo do bom e do melhor, porque essa aposentadoria foi boa. Não, você foi salvo para boas obras. Então Deus te chamou também para trabalhar, porque agora você não é escravo do diabo, você é o filho que trabalha pela própria herança. Ah, como eu queria que isso entrasse no seu coração. Então sabe o que é que Deus requer de você? Olha isso aqui, sabe o que é que Deus requer de você nessa noite? Um compromisso de vida de quem já foi salvo. Se você ainda não se sente salvo, ao final dessa mensagem, feche os seus olhos, entregue a sua vida para Jesus e veja Ele te arrancar daquela cruz e te dar uma nova para você caminhar com Ele. Mas se você já foi salvo, meu irmão, tem alguém que já foi salvo aqui neste lugar? Tem alguém que já foi alcançado pela graça de Deus neste lugar? Tem alguém que já foi cheio do Espírito Santo neste lugar? Meu Deus! Então você tem que manifestar as boas obras. O que é isso, pastor? Você tem que trabalhar para Deus, irmão. Porque crente à toa, ele é quase um crente ateu. Porque o à toa, ele não experimenta milagre, porque ele só é crente. Sabe qual é a diferença de quem é crente, de quem é salvo? O crente, ele muda a rotina, ele inclui o domingo, inclui a quarta-feira na sua semana como dia de culto. Mas o salvo, ele entrega a sua vida para aquele que salvou a sua vida, e agora ele vive por isso. Ele respira por isso. Ele sabe que o único sentido da sua vida é viver isso. Então deixa eu te falar uma coisa aqui com toda a clareza do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não te salvou para que você vivesse apenas uma vida boa. Jesus não te salvou para você ter uma casa boa, um trabalho bom, um salário bom, uma família boa. Jesus te salvou para trabalhar pela sua própria herança. Porque quando perguntavam para Jesus: por que é que o Senhor não descansa? Ele disse: o meu pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Quem é que pode chamar Jesus de escravo? Porque só há nele liberdade. É aqueles que estão nele encontram a verdadeira liberdade, que é decidir de quem serão escravos. Pastor, não entendia nada. Calma, vou te explicar. O pastor, o apóstolo, o Santo Agostinho dizia assim: o homem é como um cavalo. Todo homem, ou ele está montado por Deus, ou está montado pelo diabo. O cavalo não tem desejo próprio. O que significa isso? Sabe qual é a liberdade que Cristo te deu? Escolher de quem você será escravo. Roma foi e prendeu Paulo. Aí Paulo vai escrever a carta na sua prisão, dizendo assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Quem é que colocou corrente nas mãos de Paulo? Foi Roma. Quem é que colocou as correntes? Quem é que colocou cadeias diante de Paulo? Roma. Mas o que é que Paulo disse? Eu,
Paulo, feito apóstolo por Jesus Cristo, estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Meu Deus! Ninguém pode pôr cadeias em quem já é escravo de alguém. Você é prisioneiro de algo ou de alguém, irmão. Liberdade, a carta de alforria que Deus te deu, é para você assinar de quem você será escravo. Não, pastor, eu ando nesse caminho aqui, em que eu faço o que eu quero, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo e que fique feliz assim. Deus fala, quê? Junta todo o dinheiro da sua vida e compra a sua alma. Vê se dá. A eternidade vai ser pouca, meu irmão, para gente como eu, que está ansiosa para falar nos olhos dele, obrigado. A eternidade vai ser pequena para ser grato, porque tudo que nós já fizemos até aqui carimbou a nossa condenação eterna. Mas sabe o que é? Meu Deus, sabe o que Jesus diz na cruz? Você conhece em português como está consumado, mas Jesus diz tetelestai. Sabe o que significa isso? Está comprado, está finalizado. O sangue foi derramado no contrato. Então, aquilo que estava carimbado da sua morte eterna, agora está carimbado com o sangue de Jesus para a vida eterna em Cristo. Meu Deus! Tem alguém que foi salvo aqui nesse ambiente? Então eu quero que você nessa noite, quando nós formos orar, você na sua intimidade, você faça uma oração de entrega de vida ao Senhor. Pastor, já entreguei a minha vida. Se você entregou sua vida e não começou a entregar o seu serviço a Deus, Deus não tem a sua vida. Pastor, o que eu posso fazer para Deus? Aqui chegamos num grande ponto. Tem coisa demais para ser feita. Tem gente demais para ser salva. Eu entrei numa crise esses dias de novo. Eu falei para a pastora, porque você consegue calcular quantas pessoas já morreram hoje? E quantas dessas pessoas foram para o inferno? Que não foram alcançados por essa graça, porque não tinha ninguém que fosse Jesus para essas pessoas. Você trabalha? Entregue seu serviço para Jesus lá. Como assim, pastor? Não roube, não minta, não engane, não fraude. Fale sobre Jesus e mostre quem Ele é, o que Ele fez na sua vida. Você anda na rua, seja Jesus na rua. Você é casado, seja Jesus na sua família. Entregue seu serviço para Ele. Pastor, e eu quero trabalhar aqui na igreja. Irmão, tem tanta coisa para fazer que você não tem ideia. Não são as boas obras que te qualificam para Deus. Então nunca, quando você fizer alguma coisa, porque eu estou fazendo e falando, não faz não, irmão, não, você não foi salvo pelas suas obras. Você foi salvo para boas obras. Não ouse trabalhar para Deus se não reconhece que você foi salvo para isso e não salvo por isso. Não busque a aprovação de Deus. Eu já desencanei de achar que Deus me ama mais porque eu prego, ou Deus me ama mais porque eu canto, ou Deus me ama mais porque, não sei, não ama mais por causa disso. Ele me ama porque Ele me ama. Ele me ama antes de eu pensar em ser gente. Ele te ama antes de você sonhar em ser alguém. Mas você que estava morto e foi salvo, mostre que você entende para que foi salvo. Se você tiver coragem nessa noite, eu creio que está pronto para isso. Faça um compromisso de serviço a Deus. Servir é serviço. Não tem diferença, escute, não tem diferença entre a palavra adoração e trabalho no original, sabia disso? Sabe como é que Adão adorava a Deus? Não era cantando um cântico novo. Sabe como é que Adão adorava a Deus? Não era construindo altares. A Bíblia fala que Adão adorava a Deus quando arava a terra. Daqui um dia você vai pegar isso no seu coração. Adão adorava a Deus enquanto arava a terra. Pastor, ele cantava enquanto arava? Não, o trabalho dele ele fazia para a glória de Deus. É por isso que a palavra vai dizer: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, porque essa é a sua adoração. Amém? Jesus, vamos nos colocar em pé. Glória a Deus.
E se você tiver coragem de fazer essa oração, pergunte para Deus o que é que você pode fazer. É engraçado que o texto, ele conclui dizendo assim, que nós somos salvos para boas obras que antes o Senhor já tinha preparado para que nós andássemos nelas. Ou seja, lá na eternidade, quando Deus foi te salvar, Ele tinha um projeto para qual estava te salvando. Existe algo que só você pode fazer. Então, o que eu estou te encorajando a fazer? Procure algo bom da parte de Deus e se envolva nisso. Dizendo, Senhor, até descobrir o que o Senhor quer de mim, eu quero fazer tudo o que é bom para o Senhor. E pregue a palavra para a sua família. Pastor, eu não sei pregar. Só pratique ela, já está bom demais. Todo mundo vai ver a palavra na sua vida. Tem uma frase que marcou minha vida que diz assim: pregue a palavra em todo o tempo, e só quando necessário use palavras. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. E ore comigo. Senhor, glorifico o seu santo nome, porque reconheço a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia. Reconheço que diante da tua majestade nós nos encontramos. E diante de tudo que já fizemos, diante de quão perverso nós fomos, ou éramos até poucos instantes atrás, diante de toda malignidade em nosso coração, diante de todo desejo carnal, pecaminoso, desprezível em nós, diante de tudo isso, houve um mais Deus que mudou a nossa história. O Senhor é bom, Pai. E diante da sua bondade, o Senhor tem nos tocado e nos transformado dia após dia. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Ah, meu Pai, que nós sejamos úteis para o Senhor, que nós sejamos úteis para toda boa obra no Senhor. Que se levantem nessa noite homens, mulheres, meu Deus, independentemente de qualidade, de preparação. Ah, Pai, que se levantem dizendo: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui para ser usado. Eu quero ser, meu Deus, montado pelo Senhor. Isso não é motivo de tristeza, não é motivo, meu Deus, de depreciação, mas de honra, de glória. Ah, Pai, que nós conheçamos a graça, que nós conheçamos o Evangelho de Cristo Jesus, que pegou-nos da morte eterna e nos colocou assentados com o Senhor no seu santo e poderoso trono. Obrigado, obrigado e obrigado. Amém. Se você puder, aplauda Jesus e glorifica a Ele.